Olha o que o Bira colocou. Às vezes tem a impressão de que Deus está abrindo vagas demais para campos missionários em Miami, Paris, Toronto, Cancún, Roma, Japão, Califórnia, Orlando, etc. Penso nisto quando vejo fotos como essas a seguir, mostrando necessidades imensas aqui mesmo no Brasil. Na sequência, aparecem fotos de crianças subnutridas, desnutridas, né, nas periferias das grandes cidades, nos sertões, né? E o Bira, ele é uma pessoa extremamente inteligente e irônica, né? Uhum. Ele fez uso da ironia aí, né? Dizendo assim, Deus está abrindo vaga demais de campo missionário no primeiro mundo, né? Sendo que há necessidade no terceiro, quarto, quinto mundo. Vocês concordam com essa provocação? É delicado, né? Isso é muito delicado, né? Porque, bom, eu tenho minhas opiniões acerca disso, né? O que você pensa, Daiane? É um assunto bem interessante porque eu tenho um chamado missionário, né? Então, um jornalista, vamos colocar jornalista missionária. Então, eu pretendo um dia ir para o campo, mas não sei onde, não sei quando, não sei como, mas o Senhor vai agir. Mas eu tinha um certo preconceito quanto a isso também. Eu pensava assim, gente, com tanta gente passando fome na África, até mesmo aqui no Brasil, no sertão, tanta gente, né, indo para outros países assim, bem desenvolvidos. Só que aí Deus começou a me ensinar e me mostrar que não são só os pobres miseráveis que precisam de salvação. Socialmente falando, dizem. Exatamente, a questão financeira, né, pobreza, econômica, de fome, de estar ali desnutrido e tal. E os ricos? Quem vai alcançar os ricos? Né? Uhum. Então, assim, porque a gente coloca, não, os pobres, eles têm que... Existe toda a questão social, precisa de alimentação, precisa de cuidado, é óbvio, gente. Mas e os ricos também? Por que não pensar neles? E eles estão nesses lugares, nesses países, né? Também. Você acha que missões está associado a essa dimensão de sofrimento? Assim, eu digo sofrimento assim... Voltando para a questão do missionário em si? Do missionário ter que... Porque, às vezes, há essa ideia de que se você é missionário num país de primeiro mundo... Tem que passar fome. Você não está fazendo missões. Porque missões você tem que sofrer. O que você pensa, Davis? Quando a gente olha para a Europa hoje, né, sendo um continente pós-cristão, e você só começa a condicionar na sua mente a questão do sofrimento físico, eu acho que está muito aquém da realidade de um sofrimento que uma pessoa esteja passando lá, na sua alma, principalmente. Porque, para pensar, a Europa, do jeito que está, sendo dominada por vários outros tipos de religiões, ela hoje vive em um estado de cadeia, um estado de prisão espiritual e que, se nós não voltarmos os olhos também para quem está lá, nós vamos estar aquém da missão que o Senhor Jesus nos proporcionou, né? Porque ela começa em Jerusalém, né? Ela vai em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu acredito que a inclinação do coração do missionário tem que estar bem pautada no Senhor, nesse momento. Porque se ele está dizendo que ele vai fazer missões em Roma ou em algum outro país, em alguma outra cidade da Europa, mas o seu foco não está no alvo das missões, né, no alvo do amor de Deus, que é o ser humano, ali... eu acho que aí é que está. Exatamente, aí é o problema. É aí que é o problema. E aí, gente, é uma autoavaliação. De eu saber qual é o propósito. Eu vejo, por exemplo, aqui na televisão, eu faço programa diariamente. Qual que é o meu propósito? Está aqui para divulgar a minha imagem? Eu tenho que fazer essa avaliação. Ou estou aqui para desenvolver um ministério? A gente tem que ser muito honesto, a gente tem que parar de brincar de ser crente. Que, por exemplo, alguém pode ir para Paris, por exemplo, né? Cidade de luz. E pode ir com um sentimento missionário? Eu acho que pode. Claro. Por paixão pelas almas, independente de ser Paris, pode ser Porto Príncipe, né? Uma cidade, a capital de um país, mas super carente materialmente. Alguém pode ir para Porto Príncipe com outro propósito que não seja missionário, para ficar fazendo selfie, né? Mandando, dizendo assim, olha como é que eu amo os pobres e necessitados. Então, a motivação do coração é que é. Né? Por isso que eu até falei a questão da televisão. Qual que é a motivação do meu coração estar aqui? Isso é muito interessante. E a questão é porque a gente não sabe, eu não sei o que está no seu coração. Então, como que eu vou te julgar? Você está lá, você está indo para os Estados Unidos fazer missões e eu vou falar, você não é missionário nada não, sou. Mas você talvez tá Deus colocou uma chama, né? Deus colocou uma chama no seu coração para ir para lá. E aí? E quem sou eu para te julgar, né? Porque as pessoas julgam pela aparência, pelas intenções externas e tal, mas quem conhece realmente a intenção do coração é o Senhor. Então, pode realmente, igual você falou, né? A pessoa está lá na África, está num país bem
bem pobre, carente, mas com orgulho, com uma soberba, tipo assim, eu sou bom, eu sou bonzinho, né? Eu sou do bem, sou de Jesus e vou fazer o bem aos pobres. E a pessoa gera uma soberba nela ali, tem as redes sociais com milhões, milhares de pessoas. Por quê? Por causa da soberba do coração dela. Está num lugar pobre, mas está com soberba. E tem gente que vive no lugar pobre, isso não é raro, né? Que recebe a oferta missionária, recebe o serviço missionário, vai para um país super carente, mas mora numa ilha de prosperidade no meio do país carente. Você entende? Não se mistura. Né? É contraditório. Não se mistura. Mas vive fazendo selfie de favela, selfie de pobreza, mas na casa da pessoa é um alto luxo, né? E por outro lado, pensar em Europa, né? O pastor Davidson falou aqui dessa questão de outras religiões. Eu citei Paris, por exemplo. Nos arredores de Paris, nos arredores das grandes cidades europeias, Berlim, você tem agora uma gama de imigrantes, refugiados muito grande. Pessoas que têm carência, principalmente de Cristo, que nós estamos dizendo, mas uma carência material também. Porque, infelizmente, a Europa está passando por algo que aqui é comum, que é a questão da pobreza extrema. Essas pessoas, elas deixaram seus países e estão ali vivendo de quê? Né? É uma crise que a Europa está vivendo, né? Com certeza. Mas eu também entendo essa crítica aí, né, do Birajara, porque se você não frutifica na terra que você, né, nasceu, que você está ambientado com a sua cultura, que você está ambientado, né, que você tem a língua, e você está dizendo que lá você vai frutificar, é meio contraditório também, né? Eu acredito que quando ele formulou essa questão, ele estava pensando nisso. Foi para provocar, eu conheço o Bira e eu concordo com o Bira, eu concordo. É óbvio que a gente não pode avaliar o que está no coração da pessoa, mas que a possibilidade é imensa, né? Eu, por exemplo, tenho um desejo, né? Esses países e cidades, ele citou países e cidades aí que ele citou, eu gostaria de conhecer todos, você entende? Turisticamente falando, né? Agora, se for fazer missões, Deus tem que dar muita convicção também, porque imagina, até você se sente um pouco culpado de fazer missões num país que tem um nível de vida maior do que a sua origem. Né? Você tem que ter muita estrutura, né? É verdade. Deus falou comigo de várias formas, assim, que eu ia passar um tempo nos Estados Unidos, né? Que eu um dia vou passar um tempo nos Estados Unidos. Só que eu falei assim, não, beleza, deve ser para estudar, né? Porque eu fazer missões nos Estados Unidos, tem nada a ver. Para mim, eu vou fazer missões na África, o lugar onde eu sempre quis ir. Tá lá, sei lá, vou ir para o Níger, ajudar o Love Hills, que é um ministério maravilhoso, né? Da Adelinos. E assim, e aí quando Deus falou comigo, você vai para os Estados Unidos. E eu tenho muita vontade, assim, essa chama de ir para os Estados Unidos, mas para estudar. Eu falei, mas vai que Deus quer alguma coisa. E eu comecei a ter sonhos com o povo muçulmano. Eu falei, será que tem alguma coisa a ver? Porque a gente sabe que tem muitos muçulmanos lá também. Eu falei assim, então talvez pode ter alguma ligação, né? Eu tive vários sonhos que eu estava no meio do povo muçulmano. Fora de um país islâmico é diferente, porque no país islâmico você tem uma série de restrições. Sim. Que você não tem num país democrático, num país, né? Exatamente. Estados Unidos, na Europa, né? Eu tô ouvindo o que vocês estão falando a respeito do chamado e tudo mais, e eu fico preocupado se o Maisel Rocha está ouvindo a gente nesse momento. É verdade. Você vai sair daqui com uma dívida, né, com ele. Meu sonho é fazer a universidade do M3, né? M3 é do Nossa, sonho. Missões com o mundo muçulmano. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.